No vasto universo, muitos sistemas planetários se assemelham ao nosso, com planetas orbitando uma estrela central. Nosso sistema é conhecido como Sistema Solar, devido ao nosso Sol, nomeado a partir da palavra latina solis. Desde que os astrônomos começaram a observar o céu noturno, descobriram que Mercúrio, Vênus, Marte e quase todos os planetas do nosso Sistema Solar seguem órbitas quase coplanares, ou seja, eles estão situados no mesmo plano em relação aos outros. Mas como isso acontece? Uma explicação era necessária. Atualmente, acreditamos que as órbitas dos planetas são coplanares porque, durante a formação do Sistema Solar, os planetas se originaram de um disco de poeira ao redor do Sol. Esse disco de poeira, sendo plano, resultou em planetas também dispostos em um certo plano. Mas vamos explorar isso com mais detalhes agora. De acordo com os estudos mais recentes, a formação planetária dos exoplanetas varia, e há muitos deles por aí. Em alguns exoplanetas, chove diamantes. Alguns possuem núcleo de ferro, outros têm núcleo de gelo. Eles podem girar no sentido horário ou anti-horário. Podem girar mais rápido ou mais devagar, e podem ser grandes ou pequenos. Alguns exoplanetas podem ser habitáveis, com vastos oceanos em suas superfícies. Outros, estando muito próximos de sua estrela hospedeira, podem sofrer destruição de maré, aquecendo e gerando intensa atividade vulcânica. Se há algo que entendemos sobre os planetas, é que são todos diferentes uns dos outros. Mas tem uma coisa em comum. Todos nasceram num ambiente conhecido como disco circunstelar, ao redor de sua estrela hospedeira. Como isso é possível? Vamos partir do início, usando nosso sistema solar como exemplo. Uma estrela se forma devido ao colapso dinâmico de uma gigantesca nuvem de gás. Provavelmente, essa enorme nuvem de gás estava num estado de equilíbrio instável. Pequenas perturbações no gás poderiam desencadear um colapso gravitacional, densificando as moléculas e encolhendo a nuvem como um todo. O evento desencadeador do colapso pode ter sido externo à própria nuvem. Talvez uma explosão de supernova próxima. Uma estrela de grande massa que, ao chegar ao fim de sua vida, explode e expulsa sua atmosfera para o espaço. A onda de choque resultante poderia ter dado o impulso inicial à nuvem, mostrando que a morte de uma estrela pode gerar o nascimento de outra. O calor e a energia desse colapso criam uma pressão que, ao longo do tempo, à medida que a nuvem fica mais densa, contrabalança o efeito da gravidade, mantendo o sistema coeso. Quando um equilíbrio hidrostático é alcançado entre essas forças, gravidade e pressão, a estrela basicamente nasce. As estrelas são grandes esferas de gás quente criadas pelo colapso de enormes nuvens de gás inicialmente frio. Acreditamos que a grande maioria das estrelas nasceu assim, e o nosso Sol não é exceção. O que acontece depois é um pouco incerto, mas sabemos que nessa fase existe um disco circunstelar ao redor da estrela, com material em queda livre ao seu redor, girando em espirais cada vez mais estreitas. A rotação do Sol e dos planetas em torno de seus eixos, assim como a revolução dos planetas e outros corpos em torno do Sol, são resquícios do redemoinho inicial. Na periferia da nuvem, longe da estrela, o material remanescente continuou a girar ao redor do centro. Então, algo simples, mas extraordinário, aconteceu. O material se assentou em um disco mais fino devido a essa rotação. Este é um conceito básico de física com o qual estamos familiarizados. Pense na sua máquina de lavar, por exemplo. Você a enche com roupas sujas, adiciona detergente e aperta Start. A lavagem começa, e você observa as roupas girando, basicamente orbitando em torno do centro da máquina. Enquanto giram, elas são empurradas em direção às paredes, um efeito da força centrífuga. Mas, se observar de perto, verá que elas não são empurradas aleatoriamente. Elas giram em uma espécie de região em forma de disco, quase no mesmo plano orbital. Foi exatamente isso que aconteceu há bilhões de anos com o material ao redor do Sol. O material se tornou um disco como resultado da conservação do momento angular. E pequenos corpos, chamados planetesimais, começaram a se formar devido a colisões. Essas agregações subsequentes levaram à formação dos planetas como os conhecemos. Até hoje, os principais corpos do Sistema Solar giram em torno de nossa estrela quase no mesmo plano, chamado eclíptica. Essa é a maneira mais simples e elegante de responder à pergunta inicial. Por que os planetas do Sistema Solar orbitam no mesmo plano? Mas nosso Sistema Solar não é composto apenas por planetas. Se você usar um telescópio, verá claramente que muitos outros corpos menores povoam nosso sistema planetário. Esses são asteroides, corpos congelados e poeira. Cientistas acreditam que eles são os vestígios mais antigos da formação do Sistema Solar.
frutos de agregações primordiais que não conseguiram evoluir para planetas. Suas órbitas mais inclinadas em relação à eclíptica demonstram que esses corpos foram excluídos do principal mecanismo de formação ao longo do disco de rotação. A maior parte deste antigo entulho espacial pode ser encontrada orbitando o Sol entre Marte e Júpiter, dentro do cinturão principal de asteroides. Os asteroides variam em tamanho, desde Vesta, o maior, com cerca de 530 km de diâmetro, até corpos com menos de 10 metros de diâmetro. A massa total de todos os asteroides combinados é menor que a da Lua da Terra. Alguns asteroides precedem ou seguem Júpiter, sendo chamados de asteroides troianos. Já os asteroides que se aproximam da Terra são chamados de objetos próximos à Terra, ou NEOs. A NASA monitora de perto os NEOs, pois eles podem representar perigo potencial. Agências espaciais estão atualmente explorando formas de desviar a trajetória de um asteroide, a fim de defender nosso planeta. Na verdade, há todo um campo da astrofísica e da engenharia dedicado à defesa planetária. Por exemplo, a missão DART, lançada em novembro de 2021, impactou um asteroide em 26 de setembro de 2022, como uma demonstração em órbita da deflexão de asteroides. Basicamente, o DART colidiu com o asteroide Didymos para ajustar sua velocidade e trajetória. Esta foi a primeira missão espacial a demonstrar a deflexão de asteroides. Então entendemos que, como regra geral, os planetas orbitam no mesmo plano. Mas vamos dar uma olhada em nosso sistema solar. Todos eles realmente compartilham o mesmo plano? Como habitantes da Terra, adotamos o plano em que a Terra se move ao redor do Sol como nosso plano de referência para o sistema solar. Observando a trajetória do Sol a partir da Terra, ele parece se mover em uma trajetória inclinada em relação ao eixo de rotação da Terra em 23,5 graus. Esse caminho é chamado de eclíptica, o que nos indica que o eixo de rotação da Terra está inclinado em relação ao plano da órbita solar em 23,5 graus. Com essa convenção, se nos colocarmos na eclíptica, a Terra tem uma inclinação orbital de 0 graus, e as inclinações orbitais dos outros corpos do Sistema Solar são medidas em relação a isso. Por exemplo, Marte tem uma inclinação orbital de 1,8 graus, e Mercúrio de 7,0 graus. Observando os planetas, vemos que eles descrevem belas órbitas circulares ao redor do Sol. No entanto, a órbita do planeta anão Plutão é bastante diferente. Ela é altamente elíptica, descrevendo um círculo achatado ao redor do Sol, com uma inclinação de 17 graus. Essa estranha órbita confere a Plutão algumas características incomuns, como a capacidade de trocar de lugar com Netuno, orbitando mais perto do Sol. A última vez que isso aconteceu foi em 7 de fevereiro de 1979, e Plutão permaneceu mais próximo do Sol que Netuno até 11 de fevereiro de 1999. Antes disso, a troca ocorreu em 1700. Devido à sua baixa massa, a órbita de Plutão é bastante caótica por conta das interações com Netuno, dificultando a previsão de sua posição nos próximos milhões de anos. Em resumo, o que observamos no universo hoje é o resultado de processos físicos que ocorreram ao longo de bilhões de anos. Por um lado, explicações físicas simples ajudam a entender por que tanto os sistemas planetários quanto outros objetos, como as galáxias espirais, têm a forma de um disco. Por outro lado, os cientistas sabem que vivemos em um universo não determinístico e bastante caótico. Isso significa que a menor perturbação em um sistema pode levar a resultados imprevisíveis, levando a planetas com órbitas altamente inclinadas, como Plutão, ou a características estranhas na estrutura de uma galáxia ou de um sistema Lua-planeta. Por exemplo, você sabia que a Lua está se afastando lentamente da Terra? No entanto, os efeitos do caos só são perceptíveis em escalas de tempo muito longas. Eventos caóticos ocorrem constantemente, mas seus efeitos são basicamente insignificantes ao longo da vida humana. Isso é bom para nós, humanos, porque, dada a nossa curta vida em comparação com a idade do cosmos, podemos tratar os fenômenos como quase estáticos e fingir, mesmo que por um segundo, que podemos prever o comportamento do universo. Bom, por hoje é isso, e até a próxima.